Queridos, a paz do Senhor. Sou o pastor Odalvo, coordeno a missão com famílias aqui de Belém, da Assembleia de Deus. E para mim é uma honra poder compartilhar um pouquinho da palavra com vocês, conosco neste dia. Meu tema de hoje é falar sobre libertação. E em especial, eu quero falar sobre a libertação da nossa mente. Eu quero ler um texto com você que está lá em que está em Josué, capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Amém? Glória a Deus. Queridos, Josué tinha um grande desafio, que era substituir Moisés. E Moisés tinha sido um grande líder, um dos maiores líderes que a gente tem conhecimento na Bíblia, né? E Josué teve esse desafio então de substituir Moisés, um grande desafio para ele. Mas Deus fala com Josué e o anima, e fala com ele diretamente para que ele se esforce, que ele tenha bom ânimo, que Deus é com ele, que onde ele colocar a planta dos seus pés, abençoado será. E Josué, ele foi criado para este momento, ali com Moisés. Moisés fez o seu discipulado pessoal, né? E durante toda essa caminhada preparou Josué para esse momento. Mas o que eu quero falar para você neste dia é a respeito de três mentalidades que muitos de nós temos e que nos impede de alcançar a nossa terra prometida. A primeira mentalidade que eu quero colocar hoje é a mentalidade egípcia, uma mentalidade de escravidão. Muitas pessoas ainda, mesmo tendo entregue as suas vidas ao Senhor Jesus, elas continuam presas ao passado. Elas continuam pensando em como seriam suas vidas se tivessem seguido do jeito que estava. A gente fala isso porque durante a trajetória do povo de Israel, a gente vê em muitas vezes eles falando sobre isso, desejando, sonhando em voltar para o Egito. Eles reclamavam, apesar de que tinham tudo ali no deserto, Deus dava maná do céu para alimentá-los, Deus colocava uma nuvem para protegê-los do sol, e à noite o Senhor levantava ali uma coluna de fogo para aquecer, porque nós sabemos que no deserto, durante o dia o sol é muito quente, o calor é muito grande, muitas pessoas poderiam morrer pelo calor do sol, mas Deus os protegiam com uma nuvem. E também sabemos que esses lugares de deserto são os lugares hostis e que à noite faz muito frio. E à noite então Deus fazia isso, colocava então uma coluna de fogo para aquecer o povo. E diz a Bíblia também que Deus o alimentava, que Deus não deixava faltar, e que durante essa trajetória deles pelo deserto, nem a roupa gastava, nem adoeciam, e assim o povo era sustentado pela mão de Deus. Mas ainda assim, e com todos os milagres que eles passavam, vendo o agir de Deus na travessia do Mar Vermelho, Deus protegendo, Deus dando alimento, Deus tirando água de pedra e fazendo muitos milagres, ainda assim tinham momentos que eles desejavam voltar para o Egito, por causa da comida, por causa do sustento. Uma vida presa numa mentalidade egípcia, numa mentalidade de escravidão, vai sempre pensar assim, como seria, né? Se eu voltasse. Parece que as pessoas que vivem essa vida lá fora, sem Deus, parece que vivem melhor, parece que vivem mais alegre, mas a gente sabe que isso é apenas uma aparência.
mas que a verdadeira felicidade, a verdadeira paz é estarmos perante o Senhor, estarmos com a nossa vida no altar. Mas essa mentalidade existe. Então nós temos que orar e pedir ao Senhor a libertação dessa mentalidade de escravidão, uma mentalidade egípcia, que nos remete ao passado, que muitas pessoas ficam presas em coisas, em mágoas, em problemas anteriores e não conseguem ter uma vida de plenitude como Deus quer. Então ore, peça ao Senhor essa libertação, para que o Senhor tire essa mentalidade de escravidão, uma mentalidade que faz você perder tempo, ocupar a sua mente com coisas passadas, com mágoas passadas. Mas em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor te liberte desses pensamentos e que você venha. E um dos antídotos para isso é o perdão. Nós temos que perdoar as pessoas que nos atacaram, as pessoas que nos maltrataram, as pessoas que fizeram alguma coisa contra nós. O antídoto para isso é o perdão. Então perdoe esse irmão, perdoe essa irmã, perdoe alguém da família, perdoe o papai, a mamãe, para que você passe para um outro nível, um outro estágio de vida de plenitude perante o Senhor. A outra mentalidade é uma mentalidade de travessia. Quando a gente estuda essa história do povo de Israel atravessando o deserto, uma viagem que poderia durar alguns dias e acabou durando 40 anos. Ficaram aqui presos ali no deserto por desobediência a Deus, por terem um coração duro. E muitos deles morreram sem ter acesso à terra prometida, porque eles tinham uma mentalidade de travessia. O que é a mentalidade de travessia? É uma mentalidade como a mentalidade do povo egípcio, que vivia a vida na dependência de Deus, esperando o maná, esperando as providências, esperando que Deus mandasse tudo em suas mãos, né? E ali ficar confortavelmente acomodado, como muitas pessoas ficam, muitos irmãos ficam. Às vezes estão desempregados e a gente fala com essas pessoas e diz assim: irmão, o que você está fazendo? Você está fazendo o seu currículo, você está apresentando às empresas, você tem ido atrás de emprego? Não, pastor, eu creio que Deus vai fazer um milagre, eu creio que Deus vai agir e que Ele vai mandar alguém na minha casa me chamar para trabalhar, me dar um emprego. Deus pode fazer isso? Pode. Nós já vimos testemunhos de casos que Deus mandou pessoas chamarem na porta das suas casas para que elas viessem trabalhar. Mas, queridos, nós vendo e estudando essa história de Josué, a gente vê que Josué ele foi criado, ele foi um general de guerra, um homem que foi preparado no deserto para a batalha, para a luta, para enfrentar os inimigos. Ainda assim, Deus diz para ele: olha, te esforça, tem de bom ânimo, eu estou contigo, né? Lá na frente, olha, no verso 5, ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. E não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos seus pais. No verso 7 ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, querido, para Josué, Deus falou: seja forte, tem de bom ânimo, né? Tem de alegria. O que ele estava falando, meu irmão? Josué, olha, tem de bom ânimo, ser corajoso. E hoje eu falo para ti também. Hoje eu falo para você também, para que você tire essa mentalidade de escravidão, para que você tire essa mentalidade de travessia e se esforce, tem de bom ânimo, saia dessa rede, saia dessa cama, corra atrás dos seus objetivos, apresente para Deus os seus projetos de vida, aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, mas trabalhe, se esforce, batalhe, faça a sua parte. Deus, ele lá em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz assim: olha,
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é mudança de mentalidade. E a terceira mentalidade, a mentalidade que eu chamo aqui de mentalidade de Canaã. Então tem a mentalidade egípcia de escravidão, que essa nós temos que pedir a Deus para nos libertar. Tem a mentalidade de travessia, pessoas que se contentam apenas com aquilo que recebem e estão vivendo uma vida acomodada. E a terceira mentalidade é uma mentalidade voltada para Canaã, voltada para a terra prometida, para a batalha, para a luta, para os desafios. Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de alegria, porque ele diz assim: eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você vai vencer também, em nome de Jesus. Mas você tem que lutar, você tem que batalhar, você tem que levantar, você tem que levantar cedo para o trabalho, dedicar a sua vida, fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E muitos dizem assim: ah, pastor, mas eu trabalho, eu sou muito ocupado, não tenho tempo para a obra. Todos são assim, todos nós somos ocupados, queridos. Mas assim como Josué, que assumiu a sua posição também, eu te chamo neste dia para você assumir a tua posição e pedir a libertação de Deus para a tua mente, para a tua vida, em nome de Jesus, para que você viva a mentalidade de Canaã. Apenas 2 pessoas conseguiram chegar à terra prometida da geração que saiu do Egito. Essas 2 pessoas foram Josué e Calebe. Toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto, morreu na travessia, né? Elas estão no céu, possivelmente estejam todos no céu, né? Mas deixaram de viver o projeto de Deus, aquilo que Deus tinha para fazer nas suas vidas, que era o bom, que era o agradável, que era o perfeito, que era a terra prometida. E eu creio que Deus, ele tem uma terra prometida para mim e para você aqui nesta terra ainda. Quando a gente aceita Jesus, começa a gente viver um novo ciclo de vida, rumo à eternidade. E Deus, a cada momento, ele quer que a gente tenha uma vida de plenitude. E o que nos atrapalha? A Bíblia diz assim: de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Então nós não podemos nos queixar. Se estamos desempregados, não podemos queixar a Deus. Se estamos com dificuldades, não podemos queixar a Deus. Mas nós devemos apresentar a Ele, clamar, pedir, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Porque, olha só, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Então não perder o nosso tempo olhando só para as coisas materiais, para as coisas que a gente vê, mas ele diz que o mais importante é o que a gente não vê, porque a gente não vê o agir de Deus na nossa vida, é o que é eterno. Então, querido, apresenta, te esforça, assim como Josué, para que você tenha essa mente de Canaã, essa mente de terra prometida, essa mente de conquista, de conquistador, de conquistadora, de ir atrás dos seus sonhos, de sonhar, de querer, de desejar. O Senhor lá no Salmo 37, verso 5, ele diz que ele entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E no verso 4 ele ainda diz que ele realiza todos os nossos sonhos. Então nosso Deus é um Deus de amor, é o nosso Papai Celestial. Ele quer nos libertar, quer libertar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente tenha uma vida plena, uma vida no altar dele, uma vida de satisfação, uma vida de gozo, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dos problemas, mas você tenha paz, você tenha alegria, você tenha o gozo da salvação na sua alma. Então você não vai encontrar barreiras, você vai vencer esses obstáculos, essas barreiras, para fazer a obra, para sustentar a tua casa, para fazer, dar o conforto para o teu lar. Tudo isso é muito bom.
Então te esforça, querido, tem de bom ânimo, assim como ele foi com Josué, assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, assim ele será contigo em nome de Jesus. Ele vai te dar força, ele vai te dar ânimo. Peça ao Senhor: Senhor, me dá força, me dá ânimo, me dá coragem para vencer as aflições dessa vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos, que o Senhor traga a libertação da sua mente, da sua alma, e você tenha acesso à vida de plenitude que Ele tem, para que você possa viver o bom, o perfeito e o agradável em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Paz do Senhor.